Oi, pessoal! Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de partir reflexão. Eu ainda estou um pouco afônico, né? Sexta-feira passada foi impossível de tentar gravar o programa e nem o podcast lá na rádio, mas essa semana a gente vai dar continuidade ao nosso mini curso de gerenciamento de risco lá na rádio, porque eu peguei uma gripe realmente pesada, né? Mas estou melhorando, estou melhorando. Depois de uma certa idade, a gente fica meio uma porcariazinha ali, né? Mas eu tô melhorando, né? Mas assim, a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é em relação a como que nós olhamos para controle interno. Seja ele na hora que vocês vão fazer ou vocês vão trabalhar a avaliação desse controle, seja no momento em que vocês vão fazer o planejamento de como esse controle precisa existir ou ser executado, né? Não importa. Temos que entender que o controle interno ele é uma ação. Ele é uma ação baseada em políticas e também em procedimentos. E que o objetivo desse controle é a mitigação da probabilidade daquele fator de risco se materializar. Então, um controle interno, ele só faz sentido existir se ele estiver relacionado com um ou mais fatores de risco, né? O controle interno, ele é efetivo a partir do momento em que nós temos a gestão da probabilidade. Se nós não temos a gestão da probabilidade, aquele controle interno não vai fazer sentido nenhum. E o controle interno, ele é composto de 4 atributos básicos. Eu tenho o objetivo do controle, que é a visão positiva daquele fator de risco. Eu tenho a ação, né? Uma revisão, uma avaliação, uma revisão, uma certificação, um recálculo, né? Então, eu tenho essa ação, mas não é só a ação, eu tenho que entender como é que essa ação é executada, então eu tenho a execução dessa ação. Depois nós temos a evidência. A evidência é de extrema importância existir, porque é a única forma que nós temos para confirmar a disciplina de execução daquele controle. E depois nós temos também a periodicidade. Ele tem que ter a periodicidade adequada para que ele possa, então, efetivamente mitigar a probabilidade daquele fator de risco se materializar. Então, quando nós olharmos para controle, seja no processo de arquitetura deste controle, de desenho deste controle, seja no processo de manutenção ou até no processo de avaliação deste controle, nós precisamos conhecer esses atributos. Sem conhecer esses atributos, a gente não consegue fazer nada em termos de um efetivo controle interno, né? E nós sabemos que aquele controle interno, ele precisa mitigar aquele fator de risco, mas não é de qualquer maneira. Ele tem que fazer com que o risco residual ele se alinhe ao apetite a risco da organização, que é o nível é, é, é o nível de como que eu posso dizer, é o nível de risco que aquela empresa está disposta a correr, né? Então, é, pensem nesses 4 atributos, é muito importante para que vocês possam ter uma exata noção, uma exata visão do controle e de qual é o seu reflexo dentro do sistema de controles como um todo e também no processo de mitigação de risco, né? Então, basicamente é isso, que quando vocês agora forem trabalhar o controle, pense nisso, procure trabalhar, procure identificar esses 4 atributos que vocês vão ver que vai te auxiliar muito em todos os momentos desse processo de governança, tá certo? Muito bem, muito bem. Para a gente encerrar aqui essa reflexão, eu quero deixar só uma frase que também é bom para que a gente sempre considere, né? Que só é útil o conhecimento que nos fazem pessoas melhores, profissionais melhores. Então, busque o conhecimento que vai fazer com que vocês sejam cada vez melhores e cada vez mais felizes. Então,
Sejam felizes, até a próxima sexta-feira e não esqueçam de sintonizar na nossa rádio, porque lá na quarta-feira devemos incluir ali a segunda parte do nosso podcast sobre gerenciamento de risco, tá bom? Até lá, pessoal. Um abraço.